não existe uma pessoa, um testemunho, né, maior do que nossa Mãe Maria, né, que foi aquela primeira que trouxe e que nos mostrou o Jesus Cristo, o sacrário vivo. Então, vamos pedir a ela que nos abençoe nesse nosso dia, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também que esse Espírito Santo de Deus possa permanecer na nossa vida, possa nos fortalecer nos dons que ele vem trazendo, e assim que nós possamos nos encher, né, desses 7 dons, para que a gente possa fazer da nossa caminhada uma caminhada cheia da presença de Jesus Cristo, cheia da presença da Trindade, que nos guia e nos ilumina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, né, dispensa apresentações, né, mas a gente, mesmo assim, fala um pouco, né, nós temos a grande alegria de hoje estar conosco o nosso querido Padre Alberto Monte Alegre, que já falou um pouquinho de si, né, no encontro passado e no outro encontro. Então, todos já estão bem conhecidos acerca dele, né? Mas se ele quiser falar alguma outra coisa aí, né, de apresentação para os novos que ainda não chegaram, né, ou que não vieram das outras vezes. Mas a gente também gostaria desde já também de agradecê-lo pela disponibilidade, pelo carinho que ele sempre se coloca à disposição aqui pela catequese, né? Então, vamos convidar, então, o padre Alberto Monte Alegre para iniciar, então, a formação. Então, vou passar a palavra para ele. José, não estou escutando nada. Não escuto nada. Estou sem áudio. Você está sem áudio? Ih, você já tentou sair e entrar novamente? Eu estou sem celular agora. Se você ligar. Se eu ligar, quem sabe? Padre, sai da chamada e entra novamente, padre. Ele não está nos ouvindo, Liliane. Esse é o problema. E o meu celular, ele está resetando. Então, Vamos sair. isso, sai e depois volta. Sai, depois volta. Zé, eu não consigo desativar os microfones não, viu? Você tem que fazer isso sozinho, porque como você está entrando desativando tudo, aí a gente não consegue não. Não é por isso não, é a configuração do próprio Google Meet. Tem pessoas que estão com o microfone ligado e está dando interferência. Nélia, por favor, desligue o seu microfone.
Ô, Neia, vou desligar seu microfone, seu áudio, tá? Não liga, não. Eu já estou desligando, viu? Ei, Jesus. Pode falar, você tá me ouvindo, não, padre? Não tá ouvindo nada? Ai, Jesus do céu. Zé, seu celular tá resetando, é? Tá ruim? E Tá, tem já. deu Peraí, problema. deixa eu tentar. Deu problema. Aí tá resetando. Tá voltando agora. Por aqui. Peraí, vou ver se eu consigo aqui. Não dá. Oi, José. Tá me ouvindo? Agora estou. Eu mudei para o celular. Tá dando eco, padre. Já ia entrar em contato com o senhor. Pronto. Tá escutando? Agora perdi o áudio. Perdeu não, tá escutando a gente. Pelo menos a gente tá te escutando, padre. Não escutando nada. Escutei agora você. Pronto, é só eu mesmo que tô falando. Tá todo mundo com o áudio desligado e o senhor. Agora tá tudo certo. Eu vou passar aqui o slide no outro, no computador. Aí a gente começa. Se eu consigo apresentar. E não estou conseguindo apresentar, não. Paróquia São José Operário, Pernambués. Maria Madalena Silva. Meu Deus. Você está sem áudio, Zé. Gente, não precisa entrar se apresentando. Pode se falar lá no chat, tá? Sua apresentação, porque o padre já está falando, certo? Então, vamos seguir. Áudio desligado. Não deixe o áudio ligado. Gente, não deixe o áudio ligado. Cuidado aí também para as apresentações. O padre Pronto. fala, padre. Conseguiu? Está apresentando aí? Não, Tá, né? por Não enquanto não. apresentou? Por enquanto não, está apresentando só gente. Pois eu já apresentei aqui. Foi? Ainda não. Para mim ainda não, só se for para os outros, mas para mim ainda não. Ainda não. Nada? Na realidade, Meu a tela tá parada. Agora foi, quase voltou. Deus. Vamos ver. Compartilhamento de janela do navegador. Sim. Para a apresentação, não. Estou tentando aqui apresentar, mas não vai.
Oi? Não. Nada. Ai, meu Deus. Não. Eu vou passar para você, viu? Hoje que Isso. está. Mande para o meu e-mail aí para eu baixar aqui e aí eu apresento. Meu Jesus. Hoje está um negócio. Calma, que hoje realmente o dia não está tão bom, mas calma. Só porque eu vou falar sobre a Eucaristia. Aí fica essa perturbação no meu juízo. Aí está apresentando. Apresentou meu e-mail? Está seu e-mail apresentando. Então, está apresentando. Agora não está apresentando. Mas o PowerPoint não. Deixa eu abrir aqui de novo. Esse bendito. Ó, não está apresentando. Não sei por quê. Ô, Senhor Deus, espera aí. Vou tirar a apresentação, senão vou ver meus e-mails todos. Isso mesmo. E tem coisa secreta, não pode ver. Isso. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Qual é o seu e-mail, José? Zec Friendes. Z de zebra, E de elefante, C de casa, friendes@gmail.com. Já chegou aí, Zé? Deixa eu olhar. Eu estou como administrador do grupo, é? Cor. Eu coloquei como Ah, co-organizador. chegou? Deixa eu abrir aqui. Pegou. Pronto. Você vai para a parte da Eucaristia. Certo. Eu vou desligar o outro. Eu fico só no celular. Meu Deus, até chamada de grupo estão fazendo, meu Jesus. Eita. Conseguiu, Zé? Sim, salvei aqui, deixa eu agora. Isso, você vai para a Eucaristia aí agora. Deixa eu abrir aqui, senão eu não enxergo nada. É a partir daqui? Deixa eu olhar que eu tô. Aumenta a tela. É, a partir daí. A Eucaristia. Bom, boa noite, pessoal. Nós continuamos o nosso caminho formativo, né?
dos sacramentos da iniciação à vida cristã e como eles são apresentados no Código de Direito Canônico. Bom, então, primeira coisa, a gente precisa entender que a Eucaristia, ela, na ordem da iniciação cristã, ela é o terceiro sacramento, né, a ser administrado. A ordem do Código é justamente a ordem da iniciação cristã. Primeiro batismo, depois confirmação e depois Eucaristia. Falamos um pouco sobre isso na aula passada, quando nós falamos das razões pastorais que fizeram com que a Eucaristia viesse primeiro do que a confirmação. A iniciação eucarística, neste caso, né? Mas a Eucaristia, na verdade, é o coroamento. Zé, não vou tirar como coordenador, que está aqui um negócio aqui. Me tirem, porque senão não vou conseguir. Tá, o povo está pedindo permissão, e aí eu não consigo fazer mais nada. Me tirem como... Tá, eu vou tirar, peraí. Ai, meu Deus. Então, a Eucaristia, na verdade, é o coroamento da iniciação cristã, né? E ela precisa encontrar este lugar, né, dentro das nossas propostas catequéticas, mas também dentro da nossa pastoral paroquial, né? A pergunta que nós devemos fazer é: o que é que nós devemos propor enquanto iniciação eucarística, enquanto catequese para iniciação eucarística, que nós devemos propor para que este sacramento seja, de fato, um coroamento da iniciação cristã? É claro que aqui a gente pode entender e compreender que a iniciação à vida cristã, mesmo que eu tenha recebido sacramentos, muitos cristãos ainda não foram iniciados na vida cristã, porque não fizeram um processo de conversão, um processo de tomada de consciência do seu compromisso na missão da igreja, né? Então, com a Eucaristia, nós encontramos ali, na iniciação eucarística, o vértice para o qual tende o caminho inaugurado pelo fiel na iniciação à vida cristã, por meio do batismo. E depois, é claro, ele vem confirmado com a crisma. Como a gente falou, a crisma ou a confirmação é o fortalecimento dessa identidade cristã e desta vinculação, não só com Cristo, mas com o seu corpo místico, que é a igreja. Então, isso vem fortalecido, isso vem robustecido. Até canto saiu agora. Meu Jesus. Vai chover, gente, para de cantar. Portanto, aqueles que são elevados à dignidade do sacerdócio real, através do batismo, eles são confirmados e configurados mais profundamente a Cristo e a sua missão por meio da confirmação. Então, com o batismo, nós recebemos o sacerdócio chamado sacerdócio comum dos fiéis. Significa que nós participamos da missão sacerdotal de Jesus, como cristãos, porque somos inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nos tornamos membros de Cristo, né? Na realização do seu reino, da sua missão neste mundo. A confirmação fortalece isso. Entretanto, a Eucaristia faz com que a comunidade de batizados ela participe de modo mais eficaz no mesmo sacrifício de Cristo. Pode mudar aí, Zé, por favor, o slide. Com isso, né, percebe-se que a comunhão eucarística possui duas dimensões. A dimensão pessoal, né, a Eucaristia tem uma dimensão pessoal, e aquela comunitária, né?
A dimensão pessoal faz com que o fiel cristão batizado, o confirmado também, né, iniciado na fé cristã, ele possa, com a Eucaristia, estreitar os laços com Cristo, entrando em maior intimidade com Ele por meio da comunhão do seu corpo e do seu sangue, né, que são assumidos pelo cristão na espécie do pão e do vinho. O Cânon 897, ele dá uma síntese doutrinal sobre este augustíssimo sacramento, tendo como sua fonte inspiradora os documentos do Concílio Vaticano II e de outras intervenções sucessivas do magistério pontifício. Vamos ler o Cânon 897 para que a gente possa entender? O que é que fala o Cânon 897? O augustíssimo sacramento é a Santíssima Eucaristia, na qual o próprio Senhor Jesus Cristo está presente, se oferece e se recebe, e pela qual continuamente vive e cresce a Igreja. O sacrifício eucarístico, memorial da morte e ressurreição do Senhor, em que se perpetua através dos séculos, o sacrifício da cruz, é a culminância e a fonte de todo o culto e da vida cristã, pela qual se significa e se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a edificação do corpo de Cristo. Os demais sacramentos e todas as obras eclesiásticas de apostolado relacionam-se com a Santíssima Eucaristia e para ela se ordenam. A Eucaristia é fonte, mas também destino de toda a vida da Igreja. Bom, aqui neste cano a gente encontra algumas dimensões da Eucaristia que nós precisamos sublinhar e evidenciar, né, nas nossas catequeses, né, da iniciação eucarística. Precisamos evidenciar que, primeiro, a Eucaristia é sacramento que é presença real de Cristo. Presença real em corpo, sangue, alma e divindade. Na Eucaristia, se contém, né, nas espécies do pão e do vinho, o próprio Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Depois, nós vamos... O Cânon 897 sublinha que na Eucaristia, na celebração eucarística, encontramos o sacrifício do próprio Cristo. Cristo se oferta em sacrifício de salvação para nós. Como diz o Cânon, a Eucaristia atualiza o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, realizado, né, no Calvário, no Gólgota, né? Então, ali no Calvário, no momento em que Jesus Cristo, né, doa a sua vida no alto da cruz, né, assim também, né, acontece que na Eucaristia isso vem atualizado, não é outro sacrifício, mas é o mesmo sacrifício, né? O São João Crisóstomo vai dizer, não oferecemos outro cordeiro, oferecemos o mesmo cordeiro ofertado, que se ofertou no altar da cruz, né? Então, além da Eucaristia ser sacrifício, a oferta de Cristo, também ela é alimento, ela é comunhão com Cristo. Ou seja, o fiel é convidado a se alimentar, a se nutrir da vida de Cristo presente na Eucaristia. Bom, o que é que a gente considera aqui neste cânon? A gente considera que nós devemos, diante da Eucaristia e na relação com ela, ter 3 atitudes. A primeira atitude é a atitude de adoração, né? Precisamos adorar a presença real de Cristo na Eucaristia. O respeito, a veneração, a adoração, isso faz parte da Eucaristia. Tem muitos padres, assim, desavisados, ou algumas pessoas cristãs desavisadas que dizem assim, a Eucaristia é alimento, não é para ser adorada. Isso não existe. Isso é um erro teológico, isso é um erro sacramental. Dentro da Eucaristia, não se separa a dimensão de alimento, de pão, de presente, que nós devemos nos alimentar,
não se separa essa atitude de adoração que nós devemos ter com a Eucaristia, né? Com essa presença real de Cristo nela. Bom, então a primeira atitude que o fiel deve ter é de adoração, de respeito, de veneração. Enquanto sacrifício, né, o fiel ele deve se associar a este sacrifício de Cristo. Então, ele com Cristo se oferta. O Papa São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, ou seja, a Igreja da Eucaristia, né? Na verdade, ele vai dizer o seguinte: quando participamos da Eucaristia, do sacrifício de Cristo, somos convidados com ele a ofertar a nossa vida. Por isso, a Eucaristia é compromisso do cristão, do fiel que participa, de doar a sua própria vida pelo reino de Deus, pelo projeto de Cristo. A terceira atitude é a atitude de comunhão, ou seja, eu sou convidado a comer, a me alimentar, né, a me alimentar do Cristo presente na Eucaristia, da vida de Cristo. Isso significa o quê? Não se alimentar como algo supersticioso, né? Mas se alimentar de tudo aquilo que faz a Eucaristia. A Eucaristia não é somente feita no momento da consagração. A Eucaristia é feita em dois, como diz São Jerônimo, em dois altares. O altar da palavra e o altar do sacrifício, o altar eucarístico, né? Então, o altar da palavra, também ali devemos comer o pão da palavra. Devemos nos alimentar da palavra que é o próprio Cristo. Então, não podemos, de modo algum, desconsiderar que basta que a gente comungue o corpo e o sangue do Senhor no momento da comunhão eucarística e desconsideremos a palavra de Deus proclamada naquela liturgia eucarística. Por isso, nós devemos estar muito atentos para não estarmos comungando, como diz São Paulo, a nossa própria condenação. Quando comungamos indignamente ou de modo inconsciente, né, o corpo e o sangue do Senhor, isso significa comungar de modo desatento, ou seja, desconsiderando a palavra de Deus e assumindo esta palavra como uma vontade de Deus e como uma proposta de Deus para a nossa vida em cada liturgia eucarística. Então, a atenção às leituras, a atenção à homilia do sacerdote. Nós, sacerdotes, como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, devemos prezar para preparar bem as homilias, as pregações. Isso é responsabilidade nossa e devemos favorecer que o fiel se alimente, de fato, né, desta palavra, deste pão da palavra, para que assim a Eucaristia seja, a comunhão seja integral, né? E é claro, depois nós comungamos da matéria, ou seja, do corpo de Cristo nas espécies do pão e do vinho. O Cânon 898 traduz dentro do âmbito legislativo, né, aquelas obrigações morais que eu já falei agora, acabei de falar, sobre a Eucaristia, sobre essas dimensões que a Eucaristia contém nela, né, que o Cânon 897 evidencia. Pode passar, por favor, José. Bom, isso aqui eu já falei. O Cânon 899, parágrafo 2º, estabelece que cada categoria de fiel participa da celebração deste sacramento, cada um a seu modo, né? Segundo a diversidade de ordens e funções. Bom, a Eucaristia é um sacramento que edifica a comunhão. E a comunhão não somente de corações, de oração, mas a comunhão de esforço, de entrega, de compromisso com a igreja e com a sua missão. Por isso, a Eucaristia, ela reúne e proporciona para que aqueles que participam dela possam colaborar, cada um do seu modo. O cantor colabora do seu modo, cantando bem, sem desafinar, né? Preparando, rezando, né? Não saindo na hora da homilia para fumar,
para bater papo, né? O cantor deve rezar a celebração eucarística, deve rezar com a Eucaristia. O coroinha, né? Também do seu modo. O coroinha não pode ficar saracuteando, como a gente fala, né? Ali por detrás, nos jardins da igreja, da paróquia, e vai, e conversa, e paquera, e faz isso, faz aquilo outro. Então, devemos ter muito cuidado. O leitor, o salmista, deve se preparar bem, né? E essa preparação não é somente uma preparação de modo imediata, antes da celebração, mas uma preparação contínua de formação, de aprimoramento, né? Deste dom que Deus te deu de proclamar a leitura, mas também de cantar os salmos. O presidente da celebração, do mesmo jeito. Devemos nos preparar, nós sacerdotes, nos prepararmos para que assim a gente possa presidir, conduzir a comunidade, a assembleia, a uma mistagogia eucarística, ou seja, a entrar no mistério da Eucaristia, a entrar no mistério do amor de Deus. E uma maior responsabilidade nossa nesse sentido, né? E também, é claro, né, a assembleia que participa deve participar em todos os sentidos, sendo atento, respondendo aquelas respostas que são propostas, cantando, né? O cantor não faz show, né? O cantor deve favorecer que a assembleia cante também, né? E a assembleia deve cantar com o cantor. O salmista não faz show, né? O salmista deve também favorecer com a melodia bela, né? Artística, porém simples, né? Para que o povo possa acompanhar. Não adianta você puxar uma melodia de soprano, né? E aí vai no alto, vai no baixo, volta, e o povo não sabe acompanhar. Então, isso fica complicado. Nós devemos favorecer não somente a nossa participação na realização da Eucaristia, mas favorecer que outros participem. Por isso, não devemos tirar a atenção do outro, né? Não devemos conversar, o coroinha não deve ficar passando para lá e para cá, né? O seminarista também não, o padre não deve ficar tirando foto no altar, né? Com o celular, etc, etc, né? A gente sabe que isso só acontece em Marte e Júpiter, aqui não acontece, né? Por isso que o Papa Francisco, lá na Basílica de São Pedro, ele proibiu, inclusive, celulares, que na hora da entrada do Papa para a celebração, os padres ficavam tirando foto. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Né? O principal não é o Romano Pontífice, não é o Papa, é Cristo. Devemos entrar no mistério eucarístico. E às vezes, é muito corriqueiro, não estou falando isso para a Pascom, que é responsável disso, é muito corriqueiro que, nas nossas celebrações, algumas pessoas priorizem as fotos do que a oração. Né? Pode passar aí, faz favor, José. Devemos evitar de obscurecer a complementariedade entre a ação dos clérigos e dos leigos, chegando... Não é isso não, José. Acho que você passou? Não, você passou demais, José. Volta aí, faz favor. Não, José. Esse aí. Devemos a esse aí, que eu não estou enxergando nada. Está muito pequeno. Devemos evitar de obscurecer a complementariedade entre a ação dos clérigos e dos leigos, chegando a sobrepor o papel dos leigos a um tipo de clericalização, enquanto os ministros sacros assumem indevidamente funções que são próprias da vida e da ação dos fiéis leigos. É bom deixar claro, né? Clérigo é clérigo, leigo é leigo. Como eu sou reitor de seminário, eu friso isso para o seminarista. Seminarista é leigo, não é clérigo. Quando ele vai fazer a celebração da palavra, ou qualquer leigo que vai fazer a celebração da palavra, não é uma missa simulada. É uma celebração da palavra. O enfoque é a celebração da palavra. Né? Então, não tem Cordeiro de Deus, não tem prefácio, né? Então, essas coisas não existem numa celebração da palavra. O enfoque é a palavra de Deus. Pode haver distribuição da comunhão ou não. Né? Bom, e o leigo deve evitar essa atitude de clericalização. É aquilo que eu disse fui em uma determinada comunidade de Saturno, não é daqui, é Saturno.
né? A comunidade de Saturno tinha cheguei lá e alguém veio me dizer, padre, olha aqui, seu João, que está fazendo 50 anos de ministro extraordinário da comunhão. Achando que isso era uma grande coisa, né? Eu parei, respirei fundo, por respeito ao senhor de idade, não falei nada. Preferi não falar nada. Mas, faço essa reflexão aqui, né? Os ministérios extraordinários são extraordinários. Então, são extraordinários. Então, é por um tempo, é por um período. A gente não pode se apegar aos ministérios como se fosse o sacramento da ordem. Isso é clericalização dos leigos, né? Então, os ministérios, a própria palavra diz, são serviços. Serviços que nós prestamos à comunidade e prestamos de modo desinteressado. Apenas porque o Senhor nos chama, a partir da sua igreja, a prestar aquele serviço naquele momento. Ser catequista. São ministérios. E ministérios que, é claro, têm uma certa estabilidade, porém, eu não posso tratá-los como o sacerdócio ministerial, né? Como se fosse uma segunda ordem, um segundo sacramento da ordem. Então, a gente precisa facilitar e favorecer para que, de fato, outras pessoas tenham essa oportunidade, os mais jovens, né? Tenham essa oportunidade de servir nestes ministérios extraordinários. Por isso, não é obrigatório a ministra extraordinária da comunhão, não é a ministra extraordinária da Eucaristia, o ministro extraordinário da comunhão, né? Não é obrigatório que ele vá distribuir comunhão na missa, na celebração eucarística. De quem é a obrigação? É do presbítero, né? Ou seja, do presbítero, do bispo, dos sacerdotes, bispo e presbítero, e do diácono. Esses são os ministros ordinários da comunhão. Os outros, os leigos, que são ministros extraordinários da comunhão, qual é a missão deles? De levar o viático aos enfermos. Né? Não é coroinha de luxo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não vá clericalizar os leigos e, muitas vezes, os padres vão se laicizando. Aí não usa a veste correta, né? A veste litúrgica correta, ou então usa a veste litúrgica demasiada, né? Tem coisas que não existem na liturgia de Paulo VI, como barrete, como solidel, né? Isso não existe na liturgia de Paulo VI, né? A gente está misturando os ritos, misturando as coisas, e a gente está enfeitando muito a gente mesmo, esquecendo do mistério da Eucaristia. Devemos favorecer que Cristo possa, de fato, aparecer a partir do meu serviço na Eucaristia. Né? Não é o meu dom que deve aparecer. Olha como ele canta bem, olha como ele celebra bem, olha como ele se veste bem, né? Olha como está maquiada. Claro, no dia que eu vou proclamar, né, a leitura, no dia que eu vou cantar o salmo, não vou com o cabelo todo esculhambado, né? Eu vou no salmão, é claro, né? Me apresento dignamente, mas não porque eu quero ser visto ou ser vista pelas pessoas, mas porque eu quero favorecer que, a partir de mim, Cristo possa ser visto. Né? Isso não depende somente da estética, da vestimenta, né? Depende da minha preparação de saber fazer e de colocar em prática aquele ministério e aquela função na liturgia que me foi dada, que me foi confiada, me fazer não por fazer, fazer porque eu experimento e faço a experiência, o encontro com Cristo naquilo que é o meu serviço, que é a minha função. Por isso não adianta o padre pregar para os outros e celebrar para os outros e ele não reza na Eucaristia. A mesma coisa, não adianta eu cantar bonito para os outros, mas eu não rezo com salmo. Né? Ou eu proclamo direitinho a leitura, mas eu nem sequer fiz a Lexio Divina em casa. E eu leio sem entender o que eu estou lendo. Né? Tem essas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. O ministro da Eucaristia, José, pode passar. Cânon 900. Então, o Cânon 900, parágrafo 1º, determina que somente o sacerdote validamente ordenado
é o ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia. Só o sacerdote validamente ordenado, que é o bispo e o presbítero. Né? Então, o padre e o bispo são sacerdotes, e esses validamente ordenados são ministros da Eucaristia, fazendo as vezes de Cristo. O ministro ordenado, que o cânon estabelece, como ministro da Eucaristia, é o bispo ou presbítero, não podendo ser substituído por ninguém. A gente sabe que em algumas realidades lá de Júpiter, de Saturno, alguns padres dão aos ministros da Eucaristia, ministro da comunhão, para fazer oração eucarística. Não é função de coroinha, de seminarista, de ministro extraordinário da comunhão de fazer oração eucarística. Nem diácono. Isso é função do padre, do sacerdote. Se eu faço, eu estou simulando o sacramento. Então, mesmo que o padre diga, faça aqui, fulana, vamos fazer a oração, vamos partilhar. Não faça. É melhor desobedecer o padre do que desobedecer a igreja. Né? Desobedecer aquilo que significa o mistério eucarístico. A capacidade dos sacerdotes de celebrar a Eucaristia provém da válida ordenação recebida, que dá a eles a configuração a Cristo cabeça e a habilidade de agir in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Bom, pode passar aí, faz favor, José. Então, o sacerdote, ele não perde essa capacidade de celebrar a Eucaristia. Na vida terrena, ele não perde. Uma vez ordenado, sempre sacerdote. Né? Nem tampouco quando ele perde, por pena, a privação do ofício eclesiástico. Ou seja, ele deixa de ser pároco, ou deixa, por algum motivo, né, de penalidade, ou seja, ele cometeu um delito canônico, e é então penalizado por causa desse delito, através de um processo penal canônico. A gente sabe disso quando a gente se depara com aqueles padres acusados e condenados por abuso de menores. Né? Então, aqueles padres, eles continuam sendo padres. Entretanto, a pena é a demissão do estado clerical. Eles não podem exercitar o sacerdócio. Eles não podem celebrar a Eucaristia, eles não podem confessar, eles não podem celebrar os sacramentos. Então, mas ele continua sendo sacerdote, porém impedido de exercitá-lo. Então, é claro que se um destes sacerdotes, impedido de exercitar o ministério, né, a celebração eucarística, se ele celebra, a Eucaristia é válida, porém ele está fora da comunhão com a igreja. Por isso, não é uma Eucaristia frutuosa. A gente pode, por exemplo, pode existir um padre chamados padres casados, né? E esses padres casados, demitidos do estado clerical, impedidos de exercer o ministério sacerdotal, eles podem, por desobediência, celebrar a Eucaristia. A Eucaristia é válida, porém ela não é frutuosa, porque é fruto não da obediência à igreja e a Deus, mas é fruto da desobediência e também da rebeldia do sacerdote de querer fazer da Eucaristia uma propriedade sua. A Eucaristia não é propriedade do sacerdote e ninguém tem direito de celebrar a Eucaristia nem de comungar a Eucaristia. Ninguém tem direito. Porque eu tenho direito, eu sou cristão católico, eu sirvo na igreja, eu tenho direito de celebrar a Eucaristia, de comungar o corpo e o sangue do Senhor. Não, ninguém tem direito. Não existe direito na igreja individual. O que existe é graça. Graça dada a nós pela bondade e pela misericórdia de Deus, e que nós devemos usufruir desta graça dentro daqueles requisitos estabelecidos pela igreja. Porque a igreja estabelece alguns requisitos para a recepção dos sacramentos. Porque a igreja precisa fazer com que o sacramento cumpra na vida do fiel aquilo que Cristo quer realizar quando deixou este sacramento como ação da ação da sua redenção, da sua salvação na vida das pessoas, né? Pode mudar aí, José. Vamos entrar na comunhão eucarística.
Nós temos aí alguns cânones, né? Os cânones 912 a 923 devem ser lidos como pano de fundo do cânon 843, parágrafo 1º, segundo o qual os ministros sacros não podem negar os sacramentos àqueles que estão bem dispostos e os pedem oportunamente. Além disso, não tenham proibições do direito para recebê-los. Então, aqui, nenhum ministro sacro, se ele não sabe de nenhuma proibição, não pode impedir o fiel de receber a Eucaristia. Não é nosso direito fazer isso. É fruto da consciência do fiel. A não ser que o fiel, ele, de fato, ele seja esquizofrênico, ou esteja embriagado, ou não tenha noção daquilo que ele está fazendo, ou seja, não tenha consciência. Então, existem pessoas que não têm consciência, não têm razoabilidade para poder compreender que ali é o corpo de Cristo, é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, uma pessoa que não tem consciência disso, né, ela não pode receber a Eucaristia. E o ministro deve negar. O ministro deve negar. É a obrigação do ministro negar. Né? Um louco, um esquizofrênico que vem aqui diante de mim para comungar o corpo e sangue do Senhor, eu não vou dar. Eu vou negar. E vou pedir que se retire, ou vou pedir a alguém que retire essa pessoa. Né? Não por um pecado dele, mas porque ele não tem consciência do que está fazendo. Então, cabe ao ministro também garantir a dignidade deste sacramento. Entretanto, eu não posso negar a Eucaristia, a comunhão eucarística, se um fiel, eu como padre, um fiel vem de joelhos e se ajoelha e quer receber na boca a comunhão eucarística. Né? Isso é ilícito, isso não é, e eu nego a Eucaristia, a comunhão eucarística, porque o fiel está de joelhos e quer receber na boca. Não, eu não posso fazer isso. Né? Isso é, vamos dizer, um abuso do ministério. Como também, eu não posso negar se o fiel, né, quer receber na mão e em pé. Né? Não posso negar. Agora, o fiel precisa estar bem disposto. Significa o quê? Significa que o fiel precisa estar preparado. Ou seja, precisa ter feito a iniciação eucarística, ser batizado, é claro, ter feito a iniciação eucarística, a catequese da iniciação eucarística, ter feito, celebrado já essa iniciação eucarística e estar, né, ciente daquilo que está, do que está celebrando, do que está recebendo, né? A gente pode, por exemplo, dizer assim, uma pessoa que tem Alzheimer pode receber a comunhão eucarística? O que é que a igreja fala? Nem sabe o que é Alzheimer, né? Tem níveis de Alzheimer, né? Ou níveis de demência, né? O Alzheimer, ou alguém que tem, por exemplo, portador de síndrome de Down, ou alguém que tem retardamento mental. A gente pode dar a comunhão a essas pessoas, cada caso é um caso. O ministro precisa analisar e verificar se aquele fiel demonstra algum tipo de piedade que o faça, né, perceber que ali ele não está comungando, comendo um pedaço de pão, mas ele está comungando o corpo e o sangue do Senhor. Né? Então, até a catequese de pessoas portadoras, né, de necessidades especiais, por exemplo. Uma pessoa que tem um problema de autismo, de retardo mental, de síndrome de Down, essas pessoas podem fazer catequese? Podem. Agora, depende de como a gente vai aplicar a catequese para essas pessoas. Podem fazer iniciação eucarística? Podem, devem, se elas têm noção daquilo que estão recebendo, né? Então, cada caso é um caso, né? Pode mudar aí, José?
Então, é bom lembrar que não é concedido aos fiéis que não são sacerdotes pegarem a hóstia por si mesmo, quanto mais passar entre si de mãos em mãos a santa hóstia e o cálice com sangue sobre as espécies do vinho consagrado. Tem uma prática aí de algumas comunidades que os fiéis passam de mão em mão a espécie eucarística. Não pode, só o sacerdote, nem o diácono. O diácono não é sacerdote. Né? O diácono se configura a Cristo servo. Então, ele não pode comungar da sua própria mão. Né? Só o sacerdote pode pegar a Eucaristia e comungar. Por que isso? Porque existe um significado na liturgia eucarística, né? Que é o dom gratuito dado por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo e que é distribuído através dos seus ministros, né? Se a gente pega a multiplicação dos pães ali, Jesus partiu o pão, multiplicou os pães e deu aos seus discípulos para que distribuísse o pão e o peixe, os pães e os peixes, né? Então, ninguém veio pegar. Foi dado, foi distribuído, né, por meio dos ministros, dos apóstolos, por meio daqueles escolhidos por Cristo para administrar este sacramento a outros fiéis. Por favor, mude aí, José. O Cânon 913 dispõe que seja feita a confissão sacramental àqueles que se aproximam pela primeira vez da Eucaristia, segundo aquilo que prescreve o Cânon 914. Não só aqueles que se aproximam pela primeira vez, mas devemos confessar, né, segundo aquilo que a igreja nos pede, né, pelo menos uma vez por ano. Mas, se cometemos, se a nossa consciência nos acusa de pecado mortal, de ter cometido pecado mortal ou qualquer outro pecado, então aqui devemos confessar no momento que for oportuno, imediatamente, né? Para receber a Sagrada Comunhão. Então, deve ser feita a confissão antes de celebrar a iniciação eucarística. Os pressupostos para receber a Santa Comunhão na iniciação cristã, de acordo com o Cânon 913, é a consciência e a preparação do sujeito. Então, catequistas, por favor, com os párocos, avaliem, né? Avaliem as crianças que têm consciência do que é a Eucaristia. Não, a criança não pode ser movida por uma experiência de curiosidade, de saber o gosto, né, do que é aquela bolachinha que está sendo distribuída. Uma criança nessa situação e que vai para a Eucaristia com essa consciência, essa criança não está preparada. Então, essa criança ou esse adolescente, ele deve ser privado naquele momento da Eucaristia e passar por uma catequese mais aprofundada, para que oportunamente ele possa receber a Sagrada Comunhão, fazer a iniciação eucarística. Então, é preciso ter consciência mínima, a igreja não pede máxima, consciência perfeita, mas a consciência mínima. E a preparação do sujeito, mínimo. Né? O que é consciência mínima? Saber que eu estou indo ao encontro de Jesus Cristo e que eu como seu corpo e seu sangue e que assumo a sua alma e a sua divindade dentro de mim e que, de fato, eu devo ter uma atitude de adoração, de compromisso e de oferta com aquilo que me pede dentro da vida eclesial, dentro da vida da igreja, enquanto batizado, né? As crianças, na idade da razão, ao serem admitidos na mesa do Senhor, devem ter suficiente conhecimento que ultrapasse o limite mínimo no uso da razão. Isto é, eles devem possuir a capacidade de distinguir o pão eucarístico daquele normal, aquilo que eu já falei. Eles não podem chegar apenas dizendo, eu vou experimentar uma bolachinha e quero saber qual é o sabor dela. Eu preciso ter consciência do que é um pão normal e o que é um pão eucarístico. Por isso, eu acho que em algumas comunidades tem alguns tipos de criatividade que não deveriam ser utilizadas, porque pode levar o povo a uma ignorância ou uma confusão do mistério da Eucaristia.
Por exemplo, existem algumas comunidades, vou dizer, lá em Júpiter, né? Essas comunidades lá em Júpiter, tem algumas celebrações que o padre abençoa o pão eucarístico, né? Ou seja, consagra a Santa Eucaristia e depois abençoa o pão normal e distribui para aqueles que não podem comungar. Isso cria confusão. Não existe isso no rito litúrgico da Eucaristia. A gente não pode jamais inserir no rito litúrgico criatividade pessoal, porque a liturgia não é minha. A liturgia é da igreja. A liturgia tem 2000 anos de tradição, né? Então, eu não posso fazer certas criatividades, né, dentro da liturgia que firam, inclusive, o essencial do rito, né? Do rito litúrgico, que desfigure aquele rito, transformando de um rito, um sacramento celebrado pela igreja, em um sacramento celebrado pelo padre ou por aquela comunidade. Isso não pode acontecer, né? O cânon 913, parágrafo 2º, exige para dar comunhão às crianças na idade da razão, que é 7 anos, a gente sabe, né? A partir dos 7 anos, a idade da razão, que estejam em perigo de morte, e acrescenta que, quanto possível, devem receber a Santa Comunhão com reverência. Então, aquelas crianças que estão em perigo de morte, elas devem receber, na idade da razão, estando na idade da razão, ou seja, 7 anos para cima, elas devem receber o viático, ou seja, a Eucaristia, a comunhão eucarística. Quanto for possível, né? Quanto for necessário. Pode passar aí, José. Cânon 914 fala aquilo que eu já falei, né? Acrescenta que o pároco deve vigiar, auxiliado pelos catequistas, claro, para que não sejam admitidos neste sacramento as crianças que, mesmo estando na idade da razão, não estão suficientemente dispostas para receberem a Eucaristia. A gente já falou que é suficientemente disposta, o mínimo que se pede, né? Cabe ao pároco avaliar as disposições das crianças que devem fazer a sua iniciação eucarística e que tenham domicílio, ou quase domicílio, na sua paróquia. Gente, por favor, eu não posso fazer catequese como padre na paróquia dos outros. E nem posso, né, faço a catequese, eu sou pároco da paróquia do Garcia, não só de Lourdes, né? Mas eu conheço a dona do colégio ou os moradores do condomínio tal. Mando meu catequista para lá, no território, vamos dizer assim, da paróquia da Ascensão do Senhor, ou da paróquia de Brotas, não sei. Mando meu catequista lá, e ele faz a catequese, prepara as pessoas, muitas vezes, sem aquilo que é a proposta da arquidiocese, né, da igreja particular sobre catequese, que a arquidiocese tem uma proposta de catequese da iniciação à vida cristã. Então, faço um material próprio e vou fazer a catequese, e depois que todo mundo está preparado, eu levo para a paróquia do Garcia e faço a comunhão eucarística. Isso não pode, isso é ilícito. Isso é ilícito, né? Isso é um abuso. Eu preciso avisar, quem deve ser obrigado a assistir determinada comunidade, determinada escola, né? A não ser que tenha um capelão, né? Na iniciação eucarística daqueles que participam, que moram ali, deve ser o pároco e a catequista da paróquia, a catequese da paróquia. Tem vários abusos lá em Júpiter, em Saturno, que está acontecendo e que a gente precisa ter muita consciência sobre isso. Principalmente as catequistas devem dizer: padre, eu não vou. Né? E vocês estão sendo formados justamente para criarem consciência. Né? E os padres já deveriam ter consciência de que isso não pode. Basta ler o direito canônico. Né? Basta ler aquilo que os documentos da igreja. Cabe a ele, a ele que cabe o discernimento conclusivo em admitir ou não uma determinada criança sobre a base da formação oferecida. É o pároco, né, que deve dar a palavra final. Por favor, muda aí, José.
Eu já falei sobre a questão dos portadores de necessidades especiais, né, que precisa ter um mínimo de reconhecimento e transparecer o mínimo de piedade na comunhão eucarística, reconhecendo que ali é o corpo e o sangue do Senhor, né? Os que têm necessidades físicas especiais graves devem se considerar o cânon 913, parágrafo 2º, ou seja, devem ser capazes de distinguir o corpo de Cristo de outros alimentos comuns e de recebê-lo com reverência. Quem está em coma, por exemplo, não comunga. Se dá a unção dos enfermos. Então, eu não posso dar a alguém que está em estado de coma, ou induzido, ou não induzido, a comunhão eucarística. Eu dou a unção dos enfermos. Né? Se a pessoa não está consciente, eu não posso administrar a comunhão eucarística. Por favor, José. O cânon 918 recomenda vivamente que os fiéis devem se aproximar para receber a comunhão eucarística quando participam da Santa Missa. Né? Não quando eu não participo da Santa Missa. Eu preciso participar da Santa Missa para receber a comunhão eucarística. Teve um certo dia, lá, quando eu fazia capelão lá, de uma capela lá de Saturno, né? Um fiel muito devoto e também muito santinho veio depois da missa dizer para mim o seguinte: padre, eu gostaria de receber a comunhão, porque eu não participei da missa hoje, não deu tempo de participar, e eu comungo todos os dias, porque fiz uma promessa de comungar todos os dias. Eu olhei para o fiel muito santinho e disse: meu filho, muito bem, né? Por mais que você tenha essa piedade extrema, isso não é permitido pela igreja. A minha piedade pessoal não deve ser contra aquilo que a igreja nos pede para viver bem o sacramento. Então, eu comungo todos os dias, não vou para a missa e vou atrás do padre para pedir a comunhão. Não, está errado. A comunhão fora da missa só pode ser dado aos enfermos, aqueles que não podem participar da missa. E o rito ainda pede que o viático, se possível, seja distribuído logo depois da Santa Missa. Né? Se é possível, o ministro extraordinário da comunhão, depois da Santa Missa, e visitar os doentes, e administrar a comunhão eucarística aos doentes, esse é o ideal. Né? Por quê? Porque faz com que o doente, mesmo não estando presente, ele participe desta comunhão eucarística ocorrida na celebração litúrgica. Somente por justa causa, a Eucaristia pode ser administrada fora da missa. A comunhão eucarística pode ser administrada fora da missa. A quem pede de modo oportuno. Quais são os casos justos, né? Os enfermos. É possível também recebê-lo uma segunda vez durante o dia, ao passo que isso aconteça durante a celebração da Santa Missa. 2 vezes ao dia. Tem gente que, como vai participar de 4 missas, comunga 4 vezes. Não, são 2 vezes ao máximo, né, ao dia. Porque senão a gente vai perdendo o sentido da Eucaristia, né? A segunda comunhão cotidiana é previsível e mais racional que aconteça nas seguintes circunstâncias. Quais são elas? Na observância do preceito vespertino do domingo, quando eu participo no sábado da missa do domingo, da liturgia dominical, eu posso comungar na liturgia do sábado de manhã, né, da missa de manhã, e posso comungar também da liturgia vespertina do domingo, no sábado à tarde. Então, aí é razoável. Depois que o fiel tenha comungado o corpo do Senhor durante a celebração da manhã de sábado, né? Claro. Tem algumas celebrações, como, por exemplo, quem participa na Quinta-feira Santa da Missa dos Santos Óleos, comunga lá na catedral com o bispo, e vai participar da sua comunidade, da celebração da Ceia do Senhor, né? Da instituição da Eucaristia, da Ceia do Senhor. Então, nessa celebração eu posso comungar a segunda vez tranquilamente. Uma outra circunstância semelhante é na segunda missa do Natal, ou seja, 24 e 25, ou de Páscoa, né? Vigília Pascal e Domingo de Páscoa. Ou ainda em celebrações ezequiais,
quando eu participo de algum funeral onde há a missa de corpo presente. Então, eu comungo na missa de corpo presente, comungo na missa da comunidade. A Eucaristia, ao ser dada como viático, a norma não impõe limite de vezes para recebê-la, porque um enfermo pode receber quantas vezes ele precisa no dia, né? Basta que a sua força, né, venha diminuída, né? O sofrimento venha aumentado e ele recorra ao viático, à Eucaristia, para poder, né, encontrar as suas forças para vencer a enfermidade, o sofrimento, a dor, no próprio Cristo, que se une a ele, né, no seu sofrimento. Inclusive, nessa situação, é possível comungar uma terceira vez ao dia. Quem são os fiéis proibidos de comungar? Os batizados na Igreja Católica pode ser proibido, aos batizados da Igreja Católica, pode ser proibida a participação na comunhão. Os cânones 915 e 916 apresentam a hipótese de sujeitos que receberam a excomunhão ou interdito. Ou seja, pessoas que cometeram heresia, cometeram cisma, né? O que é heresia? Heresia é a negação de um dogma da igreja que a igreja considera como revelada por Deus. Aí a gente fala a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora, a presença de Cristo na Eucaristia, né? A presença real de Cristo na Eucaristia, o Romano Pontífice como sucessor de Pedro e sinal de comunhão, os bispos como sucessores dos apóstolos, e são doutrinas reveladas, né, e consideradas reveladas divinamente, que devem ser acreditadas por nós, ao ponto da gente não negar isso, porque se negamos, estamos deixando de ser cristãos católicos. Estamos professando uma fé contrária àquilo que é a fé revelada por Jesus Cristo e ensinada pela igreja. Como também o cisma. Cisma, na verdade, é a não obediência obstinada, né? A negação de submeter ao Romano Pontífice aquilo que ele... e aos bispos, né? Ou seja, aqueles que estão em comunhão com ele. Então, cuidado! Certos cristãos católicos fazem críticas ao Romano Pontífice. Quem é você para fazer crítica ao Romano Pontífice? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso beira a um cisma, né? Então, tem muitos padres, inclusive, que falam. E isso beira a um cisma, isso é um delito, né? Eu não gosto do Papa, não concordo com ele, é problema seu. Mas a fé que ele é o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo na terra, isso precisa, né, precisa ser conservado dentro de nós e devemos acreditar nisso. E confiar que o Espírito Santo conduz a igreja escolhendo o Romano Pontífice, né? Quanto essas certas aparições de Nossa Senhora, né, que falam mal do Romano Pontífice, que é o antipapa, cuidado com essas aparições, por mais piedosas que sejam, né? Então, cuidado, não vão atrás dessas aparições e não favoreçam peregrinações para certas aparições, né, que falam mal do Romano Pontífice e que manda, inclusive, desobedecer ao Romano Pontífice. Certos leigos, certos padres, né, esses não são padres católicos, né, não estão, né, obedientes e submetidos ao Romano Pontífice. Isso é cisma. Uma pessoa dessa pode sofrer uma pena de excomunhão, e deveria sofrer, né, ao ponto de aprender com o seu delito, com o seu erro, fazendo uma revisão de sua vida para poder converter o seu coração e amadurecer a sua fé cristã católica, né? Então, também cuidado quando a gente fala dos bispos, né? Quando o bispo ensina algo, quando os bispos ensinam algo, como doutores da fé, né? Quando os bispos, né, exercem seu ministério. O bispo mudou o padre da minha paróquia, eu não gostei, e no bispo. Cuidado, isso também é cisma, viu? Catequista que fala mal de bispo na catequese, na comunidade, ela pode perder o ofício, o ministério de catequista, porque está em desacordo com a comunhão da igreja. Não só catequista, mas também qualquer
coroinha, os ministros, etc. Nós precisamos gerar comunhão, não podemos gerar divisão. E a igreja não deve ser governada, né, pelo meu ponto de vista e pelo meu gosto. A igreja é governada e conduzida pelo Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo faz coisas que a gente não quer que ele faça. Mas ele precisa fazer. Ele faz e é ele que é aquele que conduz a igreja. Não é você, não é seu gosto, não é sua saudade, não é seu afeto pelo padre, não é seu achismo de doutrina católica, né? Tem que tomar muito cuidado. Hoje tem muita gente que sabe muito, né? Tem muito padre que sabe muito, tem muito leigo que sabe muito, que está indo na internet ensinar besteira. Me perdoe dizer, mas é. A gente precisa colocar em xeque, a gente precisa se formar, tomar consciência, porque tem muita besteira dizendo que é doutrina da igreja. E não é doutrina de quem fala, né? A gente precisa conhecer a nossa igreja, a nossa doutrina, para não falar besteira e não seguir pessoas que falam e que ensinam besteiras, que não é doutrina católica, é doutrina pessoal, mas não é católica. É o meu gosto de como a igreja deveria ser. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Então, aqueles também, aqueles excomungados, que são esses que eu falei, né? Aquele que faz, comete heresia, comete cisma, ou comete apostasia, ou seja, a renúncia total da fé cristã católica. Eu rejeito a fé cristã católica totalmente. Esses não podem comungar. Como também aqueles que, no Cânon 915, são chamados de que persistem obstinadamente no pecado grave manifesto. O que é um pecado grave manifesto? Quando é que uma pessoa está em pecado grave manifesto? A hipótese canônica não diz respeito a qualquer pecado grave. Ele não especifica um pecado grave, né? Mas se limita àquele que apresenta duas características, né? Não é pecado A, não é pecado, né? Duas características. Quais são as duas características? Manifestação do pecado em forma socialmente notável. O meu pecado é notado pelos outros, né? As pessoas sabem do meu pecado. A comunidade sabe que eu estou em pecado. Existe uma persistência obstinada no pecado. No sentido, não é de teimosia, muitas vezes, né? A gente não pode entender obstinada, uma persistência obstinada no pecado, não é uma teimosia. É no sentido que esse estado de pecado perdura no tempo, ou por prolongada reincidência, ou pela natureza mesma do pecado considerado como um estado. Ou seja, o pecado se torna um estado de vida. Né? De quais são expressões as situações? Matrimoniais irregulares, né? Por exemplo, as pessoas transexuais, casamento, aqueles que celebram matrimônio homoafetivo. Esses são estados de pecado que privam o fiel de comungar. Né? Privam o fiel de comungar porque o pecado se tornou um estado de vida. E muitas vezes a pessoa não consegue sair daquele estado de vida. Por quê? Porque tem várias situações, né? Por exemplo, aquelas situações matrimoniais irregulares. Precisa declarar nulo o matrimônio, né? Precisa declarar nulo o matrimônio, no sentido assim, eu sou casado com uma pessoa, mas moro junto com outra, ou sou casado civil com outra. Então, aqui, precisa verificar se aquele primeiro matrimônio não é nulo, né? No tribunal eclesiástico. Então, existe essa possibilidade. E aí, o caso na igreja, né? A gente falou na última aula sobre a sanação da raiz. Aqueles que estão vinculados, homem e mulher, vinculados a partir do concubinato, ou seja, da convivência marital sem serem casados. Ou então, casaram no civil. Então, é possível a sanação da raiz, como a gente falou na aula passada. Quem estava, se lembra, se recorda. Espero que se lembre, que se recorde. Então, precisa muito avaliar cada situação, né?
Mas se é um pecado, se o pecado é grave, é notório a toda a sociedade, a toda a comunidade, e se transformou em estado de vida, esta pessoa está em uma situação de pecado público manifesto. Ah, padre, mas a gente não precisa acolher? A gente precisa acolher todo mundo. A gente precisa acolher todo mundo, mas a acolhida não quer dizer que ele precisa comungar. Né? Por que é importante a gente verificar isso? Para que a gente não escandalize. Ou seja, a igreja, nós cristãos, não podemos causar escândalo. Aquela passagem lá do Evangelho que fala: ai daqueles que escandalizaram destes pequeninos, será melhor, né, amarrar uma mó de moinho no pescoço e ser lançado ao mar, ou seja, o esquecimento. Isso é o próprio Evangelho que fala. Mas o que é o escândalo? O escândalo não é causar um espanto. O escândalo aqui, segundo o Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, o escândalo é a aceitação do mal e do pecado como verdade e a transmissão do mal como verdade revelada. Eu não posso dizer que o que é pecado é certo, e é Cristo que quer. Eu não posso dizer que o pecado é uma verdade revelada por Cristo. Não, pecado não faz parte da missão da igreja transmiti-lo, nem do fiel cristão. Então, neste caso, o escândalo significa transmitir na comunidade um comportamento que não é aquele pedido, né, pelo Evangelho, pela verdade revelada de Jesus Cristo. Então, eu não devo favorecer que o pecado seja institucionalizado. A igreja não vai institucionalizar o pecado. A igreja precisa combater o pecado e, não, quando eu falo igreja, eu não falo só o Papa e os bispos, mas todos nós precisamos combater o pecado. Acolher o pecador, sim, mas dizer para ele: olha, é pecado que você vive. Né? É pecado aquilo que você faz. E, de fato, né, fazer com que ele conheça a verdade, ou seja, conheça a misericórdia de Cristo e deixe se transformar e se renovar pela misericórdia, né, do Senhor. O texto normativo do Cânon 915, né, com a expressão em latim, desculpe, né, ne admittantur, ou seja, não se admita, obriga o ministro a não violar a proibição com a administração ilegítima da Eucaristia. Cabe ao ministro, se é um pecado público manifesto, ele precisa, com toda a caridade, conversando, sem gerar escândalos, ele precisa, né, negar a Eucaristia nesse sentido. É claro que isso não se faz no momento da celebração. Isso precisa ser um caminho preparatório. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso dar essa informação, porque tem muita gente que se aproxima da comunhão eucarística baseada em informações erradas. Informações sobre a doutrina da igreja que não condiz com a doutrina da igreja, mas condiz com o achismo do padre, do teólogo, de quem seja, né? Do fiel, enfim. Ok. Precisamos parar. Paramos. Por aí. Abertura para... Abre seu microfone, José. Sim. Tá certo. Vamos às perguntas. Tem algumas perguntinhas aqui no chat. Deixa eu ver aqui. A Daniele Oliveira pergunta: até em qual parte da missa a pessoa pode chegar e receber ainda a comunhão? Até o ato penitencial? O que se fala é que a pessoa chegue pelo menos para o Evangelho. Né? Que escute o Evangelho, que medite o Evangelho, para poder comungar o corpo e o sangue do Senhor. Vívia Costa pergunta: o que seria uma comunhão válida, mas sem frutos? Sem frutos para o fiel?
Não, uma comunhão válida. Não é uma comunhão válida, é uma Eucaristia válida. Bom, Eucaristia válida é aquela Eucaristia celebrada por um sacerdote, validamente ordenado. Quando é que ela não é o sacerdote, aquele exemplo que eu dei dos padres casados? O padre casado pode celebrar a Eucaristia na sua casa? Não, não pode. Não pode porque ele está suspenso e impedido de exercitar as ordens sacras. O que acontece? Se ele celebra, ali a Eucaristia é o corpo e sangue do Senhor? É. Entretanto, se eu comungo, né, daquele corpo e sangue do Senhor, eu estou comungando fora da comunhão com a igreja. Então, por isso ela não é frutuosa, ou seja, não me nutre, não me impulsiona a viver santamente, a viver segundo aquilo que a igreja me pede, não, a viver como igreja. Né? Por que eu estou falando isso? Porque existia, não sei se ainda existe, tem uma comunidade de padres casados ali nos mares, né? Tem gente dos mares aí. São uma comunidade de padres casados, eles celebram missa e muita gente vai desavisado ali, achando que é católica. Teve até um certo tempo atrás, ainda, se eu não me engano, acho que era Dom Geraldo ainda, e ali foi falado que foi dado pela arquidiocese uma notificação aos fiéis que ali não são padres católicos, né? Como os padres, por exemplo, da Igreja Brasileira, que muita gente vai celebrar matrimônio, celebrar batizado e participar de missa, né? Ali a Igreja Brasileira de Santa Bárbara, ali na Liberdade, né? Então, esses padres, alguns e muitos fazem isso, né? Eles deixam o ministério na Igreja Católica e vão estar exercitando o ministério em outras igrejas, né, fora da comunhão católica. Então, esses padres celebram a Eucaristia válida, foram validamente ordenados, celebra. Porém, por isso, eu vou comungar, eu vou participar da missa naquela realidade de desobediência, de divisão da igreja, de falta de comunhão com o magistério da igreja? Não. Por que eu não vou? Não vou porque, mesmo que seja válido, eu não vou estar gerando frutos de santidade, gerando frutos que me façam edificar a Igreja de Cristo e o reino de Deus. Porque por detrás de tudo isso, existe um personalismo muito forte de quem celebra a Eucaristia de modo desobediente. Né? Então, aquilo que eu disse, a Eucaristia não é propriedade do padre, não é propriedade do fiel. A Eucaristia foi concedida à igreja, e cabe à igreja, né, determinar como ela deve ser celebrada e também determinar como a graça sacramental deve ser distribuída. Né? Não sei se respondi. Sim. Jonas, o show pergunta ainda, o padre pode negar a comunhão a um fiel que não está com uma roupa digna, como bermuda, camiseta, saia curta, etc.? Não pode. Não pode por quê? Porque o modo de vestir é algo muito externo e talvez a gente não conheça a situação do fiel, por que ele está se vestindo daquele modo, né? Então, é importante que o sacerdote não priorize, muitas vezes, aquilo que é, vamos dizer assim, externo. Né? Critérios externos, como vestimentas. É claro que a gente deve falar para as pessoas, catequizar as pessoas, para que elas venham com uma roupa digna. Mas não é o momento da comunhão eucarística, onde eu posso causar um mal-estar. Não é o momento da comunhão eucarística eu negar a Eucaristia para aquele fiel. Porque eu não sei, aquele fiel pode estar bem disposto. Ou seja, pode ter confessado, pode participar de alguma comunidade, né? Enfim, como é que eu vou fazer isso? Não posso negar. Porque é um critério muito externo e a igreja fala que o ministro
da comunhão, da Eucaristia, né? O ministro da comunhão não pode negar a certos fiéis, porque eu não tenho acesso à subjetividade e à interioridade do fiel. Eu não posso ter acesso. Eu não sou Padre Pio. Né? Padre Pio podia até fazer isso, né? Mas eu não sou. Então, nesse caso, a prudência pede que se dê a comunhão eucarística e, em certo momento, chame o fiel para conversar, para compreender por que ele está assim, por que ele está vindo para a missa assim. Talvez ele não seja dali, esteja como turista, né? Enfim. São várias situações que a gente precisa considerar que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Completando essa pergunta, estaria nessa mesma resposta que o senhor dá para a questão, por exemplo, nas missas que tem a presença de mães de santos e que elas comungam e tal? Bom, aí nesse caso... Outra coisa. A gente é numa situação muito mais delicada. Por quê? A gente vai entrar em uma situação, por exemplo, de contexto cultural nosso. O contexto cultural nosso da Bahia é um contexto cultural onde, por exemplo, mãe menininha do Cantuá se dizia católica. Se você perguntasse qual é a sua fé, é católica. E ainda tinha um confessor que era o abade de São Bento. Então, uma pessoa dessa vai para a missa, por mais que a gente saiba que ela... Porque existe a questão da dupla pertença, né? Mais que a gente saiba que a pessoa professa e faz o culto aos orixás. Eu não posso, no momento da celebração, ter a certeza de que aquela pessoa ela está vivenciando isso. Por quê? Uma menina não conhecia. Mas, por exemplo, uma baiana que se veste toda de baiana para vender acarajé, sem ser da religião afro, eu vou fazer um negócio desse, eu vou dar uns burros na água. Por quê? Eu sou católica. A baiana vai dizer, eu sou católica, só estou usando essa vestimenta para o meu trabalho. Então, é muito delicado certas coisas. Então, além disso, existe um problema também de racismo religioso, Então, a gente tem que ter... Não estou dizendo que precisa fazer isso de qualquer forma. Mas o ministro ele tem a obrigação de não... Porque aí existe a legislação civil, né? Você precisa ter consciência de que ele não pode jamais utilizar do microfone ou de alguma coisa pública, uma atitude pública, para depreciar o outro. Ou que isso se transforme em por exemplo, em um racismo religioso, enfim, etc. Porque existe uma questão nossa aqui, que é cultural. A dupla pertença. Né? Nem todos, eu não sei, eu não acredito nisso, né? Eu acho que não deveria ter dupla pertença. Mas existem pessoas que precisam catequizar, evangelizar, né? Mas que elas não vão mudar. E a gente precisa, claro, anunciar o evangelho, falar que isso é errado, porém, devemos anunciar com mansidão, com discernimento, porque nós estamos em uma sociedade que qualquer coisa a gente pode, né, demonstrar com certas atitudes, por mais religiosas que sejam, né, por mais, mais certas doutrinalmente que sejam, a gente pode gerar um problema sério para a paróquia, para o próprio padre, para a igreja, que é o problema, muitas vezes, de uma discriminação religiosa, né, dentro do culto católico, né? Isa Tai, que é uma orientação, gostaria de uma explicação sobre a comunhão espiritual que em muitas igrejas se faz. Bom, desculpe. A comunhão espiritual é para aqueles que não podem comungar materialmente, ou porque estão em pecado mortal, ou porque estão, né, em pecado público manifesto.
Então, a comunhão espiritual, ela é válida. Ela é válida e surte o seu efeito de santificação. Né? Então, como é a comunhão espiritual? É no momento da comunhão, quem não pode ir à mesa da Eucaristia materialmente, vai espiritualmente. Em oração, né? Pede que o Senhor venha visitar o seu coração e a sua vida, e toque na sua vida, e a faça comungar espiritualmente. Né? Uma coisa que é muito importante que a gente saiba, que essa comunhão espiritual, ela é sustentada pela comunhão material. O que é que eu quero dizer com isso? Eucarística material. Quando o padre comunga o corpo e o sangue do Senhor, quando o fiel comunga o corpo e o sangue do Senhor, ele não comunga somente para si. Se isso acontece, eu vou na fila da comunhão, me sinto mais digno que os outros, né? E comungo porque eu sigo todos os critérios e requisitos para comungar. Olha como eu sou bom. E eu vou lá e comungo. Essa comunhão é uma comunhão não frutuosa, né? Não fecunda espiritualmente. Por quê? Eu comungo não somente por mim, eu comungo pela igreja, pelo irmão que não pode comungar o corpo e o sangue do Senhor. A gente professa a comunhão dos santos, né? No credo. Comunhão dos santos é isso. Todo benefício e graça que Deus me dá, Deus dá a um santo. Quem recebe é toda a igreja, não é somente o santo, porque Deus dá ao seu povo. Né? A comunhão eucarística não é minha. A comunhão eucarística é da igreja, é para a igreja, edifica a igreja e edifica o meu irmão, que não pode comungar. Por isso, fizeram uma pergunta uma vez em uma apresentação que eu fiz na Universidade Católica, perguntaram: é possível alguém que não faz comunhão eucarística material crescer em santidade, em graça? É possível, sim. Por que não? Por que é possível? Porque ela pode receber a força de Cristo? Pode. Porque mesmo que eu não comungue, o outro comunga por mim. É essa consciência na iniciação eucarística que nós devemos dar. A comunhão não é um prêmio dado à pessoa, mas a comunhão é uma responsabilidade e uma graça que deve ser partilhada com toda a igreja, com toda a comunidade. Então, quando eu comungo, não comungo somente para mim, mas comungo também para o outro. Então, a comunhão espiritual é sustentada pela comunhão material do fiel que pode comungar. Entendeu? Então, não é uma coisa de segunda categoria. Nós estamos unidos, nos salvamos juntos, não separados. Como diz o Papa Francisco, Deus quer salvar um povo. Deus não quer salvar uma pessoa. Deus quer salvar um povo. E como povo, eu devo ser salvo. Eu não me salvo sem o meu irmão. Pelo contrário, eu sou jogado no inferno e condenado porque não fiz nada para salvar o meu irmão. Não fiz nada, não colaborei com nada para que meu irmão pudesse conhecer a Cristo. Então, essa consciência eucarística de gerar comunhão e de comunhão espiritual, dos bens espirituais, essa consciência precisa ser alimentada e nutrida dentro das nossas catequeses, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas celebrações eucarísticas. Por isso essa questão de ficar, não, fulano comunga, é justo. Fulano que não comunga é desgraçado, é pecador. Não está errado isso. Está errado. Você não deve estar, né, olhando quem comunga e quem não comunga. A igreja não se organiza a partir daqueles que comungam e não comungam. Mas a igreja se edifica a partir da Eucaristia celebrada e que é dada para todos. Alguns conseguem comungar materialmente, outros só espiritualmente. Mas, entretanto, eles não ficam excluídos da graça de Deus, porque existe um irmão, existe um sacerdote que comunga por mim. Né? Não é à toa que nós, batizados, somos sacerdotes. Participamos do sacerdócio comum dos fiéis. Significa que, como sacerdote, aquela dimensão do sacrifício. Como sacerdote, eu também oferto a minha vida, a minha oração, para a salvação do outro, para a salvação do mundo. Então, isso precisa ficar muito claro, gente, porque senão a Eucaristia se torna uma comilança, vamos dizer assim, egoísta, egocêntrica e marcada por
divisões, né, preconceituosas e muitas vezes divisões que não correspondem àquilo que o Evangelho anuncia enquanto verdade de salvação. Tem uma pergunta da Rosângela dizendo: pode o padre autorizar uma pessoa que não seja ministro extraordinário a dar a Sagrada Comunhão a um fiel? Pode sim. Naquele momento que ele precise, por necessidade pastoral, o padre, naquele momento, pode autorizar um fiel que ele conhece, que tem, por exemplo, fé testemunhada, etc. Ele pode, naquele momento, naquela celebração, autorizar o fiel de distribuir a comunhão. Isso pode sim. Uhum. Tá bom, as perguntas acabaram, tem muitos elogios acerca da formação aí no chat, né, que ficaria horas aqui ouvindo o senhor falar, né, então foi ótimo. Mas aí eu vou pedir que o senhor faça uma conclusão, né, porque como hoje é o último dia, né, uma conclusão aí para a gente, para depois a gente dar uns recadinhos, e aí se o senhor puder dar a bênção final para a gente depois dos recadinhos. Então, eu agradeço essa oportunidade de, primeiramente, colaborar com a formação dos catequistas, né? E vocês têm uma grande responsabilidade de, ao se formarem, vocês precisam formar outras consciências de cristãos batizados que possam, mais eficazmente, colaborar com a edificação da igreja, né? No seu apostolado, na sua evangelização, né? No seu testemunho de amor, né, de Deus, no seu testemunho de unidade, né, e de comunhão. Então, vocês têm uma grande responsabilidade, que Deus possa fortalecer cada um de vocês, catequistas, e que possam cada vez mais colocar no coração de cada um o desejo de realmente buscar mais o conhecimento sobre a igreja, sobre a fé cristã católica, sobre o próprio Cristo. O conhecimento, ele não se faz somente pela cabeça, não, pela razão. O conhecimento se faz com o coração, né? A gente ensina com autoridade quando a gente ensina aquilo que a gente acredita. Que vocês possam ensinar com autoridade e transmitir a fé com autoridade como catequistas, acreditando naquilo que vocês ensinam e vivenciando aquilo que vocês transmitem. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E a gente fica muito feliz com o seu sim, que nos ajuda, que esclarece tanta coisa para a gente, e os catequistas também, né? Ficam aí todos muito felizes com essas formações que tem contigo, que ajuda a esclarecer muitas dúvidas, né, que eles têm, que nós temos às vezes. Isso nos ajuda bastante. Então, só lembrar os catequistas que sábado nós temos uma formação presencial para os catequistas da catequese para pais e padrinhos. Então, procure os coordenadores aí forâneos da sua forania para se inscrever. Então, como o local que a gente tem não cabe muito, só cabe 100 pessoas, então nós vamos ter só 8 pessoas por forania. Então, agilize aí, porque além do tempo estar curto, né, tem poucas vagas, são limitadas. Então, procurem o seu coordenador forâneo para se inscrever, certo? Agradecer a todos que participaram dessa formação, né, alguns diáconos estiveram aí, algumas outras pessoas, aos catequistas, a todas as outras pessoas de outras pastorais também que estiveram presentes, aos auxiliares administrativos também, que participaram alguns, né, tanto das outras como dessa também, tinha alguns aí, né, então, que estão sempre aí atentos, né, e eu os convidei também exatamente para isso, para poderem estar por dentro dessas questões dos sacramentos e tal, né, então, muito obrigado a todos pela participação, ao Padre Zeca também, que, como você sabe, ele sofreu um pequeno acidente, né, então vamos rezar por ele também, para que ele se recupere, ele ainda tem algumas dores e tal, mas resultado ainda do impacto que ele teve com a batida, né, mas, segundo os exames, ele está bem, né, então vamos rezar também para que ele se recupere o mais rápido possível, certo? E, de forma muito especial, agradecer ao padre, né, Alberto, que nos ajudou bastante. Que Deus abençoe, viu? E vamos continuar rezando por você, pelo senhor, né, pela seu chamado, seu sacerdócio, pelo seu dom também, que nos ajuda muito na nossa catequese. Que Deus abençoe ao senhor e a todo o seu trabalho também aí,
tanto na arquidiocese como também nas faculdades, que a gente vê bastante, né? Então, muito obrigado e dê-nos a bênção, né, nesse momento importante, para a gente poder finalizar o nosso terceiro encontro de formação sobre o direito canônico. Supliquemos, então, a bênção de Deus, pedindo que o Senhor nos sustente na nossa missão de servir a Ele por meio do serviço e do ministério que nós exercitamos na igreja, na sua missão, através da sua missão evangelizadora. Que esta bênção também chegue até o Padre Zeca e que faça que ele recupere logo a sua saúde, volte ao nosso convívio e possa continuar a sua missão que ele foi chamado para exercitar no nosso meio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mulher eucarística, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, Padre Alberto. Obrigada. Boa noite. Boa noite.